Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se você tem amigo conhecido que teve experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, tá bom? Dito isso, vamos por que interessa? Hoje nós vamos dar uma passeada por uma região muito legal de Portugal, chamado Coimbra. E vou chamar uma pessoa muito interessante para contar essa história para vocês, tá bom? Vamos lá? Olá, querido, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui no Fora do Ninho, falando um pouco da minha história, que sai do ninho tem um bom tempo já, e vai ser muito bom poder falar um pouquinho dessa história. Legal. Robson, se apresenta para o pessoal, fala de que região do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você emigrar. Mas sotaque aí, eu já percebi que não vai enganar muita gente, não. Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, e saí de Vitória da em 97, fui morar em Salvador, e lá eu fazia teatro. Eu fiz faculdade de teatro na Universidade Federal da Bahia, e trabalhava com teatro infantil, teatro educação. Então era isso, assim, trabalhava com arte e em 2004 eu imigrei para os Estados Unidos. Ah, legal, sua primeira imigração foi para os Estados Unidos. Maior imigração foi para os Estados Unidos. Eu passei 18 anos nos Estados Unidos. Olha, vou querer saber essa história aí antes da gente chegar em Portugal. Vem cá, você estava em Vitória da Conquista, trabalhava com arte já em Vitória. Trabalhava com arte em Vitória, sim. E como que surgiu essa oportunidade de você ir para Salvador? Você já conhecia alguém em Salvador? Não, não conhecia, mas é porque assim, eu estava 17, 18 anos, e aí eu tinha terminado o segundo grau e fui tentando vestibular, fui em alguns lugares, tentei no Rio de Janeiro, tentei na Universidade Sudoeste, que era a universidade local, e tentei em Salvador eu passei. Só que eu não tinha condição nenhuma financeira de ir, mas eu, sabe como é que é, adolescente, né? Fui do mesmo jeito. Aí passei por vários perrengues em Salvador. Então, assim, se te falar das imigrações que eu tive, a mais difícil foi em Salvador. Salvador é muito violenta. Então, assim, eu sofri algumas violências em Salvador e me deixou assim, muito mais esperto. Tanto que quando, tipo, isso foi em 98. Quando foi em 2004 que eu fui para os Estados Unidos, eu já estava vacinado, porque a violência eu já tinha passado em Salvador, entendeu? Tá, entendi. É que você, na verdade, você foi sem malícia nenhuma, sem, né, uma certa ingenuidade aí nesse aspecto, querendo dizer? Por exemplo, antes da entrevista, você disse assim, cuidar para o seu pai, cuidado para não abrir a porta. Eu morava num lugar no Pelourinho, alguém me pediu um copo com água, eu deixei a porta aberta e essa pessoa quase me matou. Entrou e me assaltou. Então, assim, porque eu vinha dessa ingenuidade do interior, não é? Então, assim, Salvador é uma cidade linda, né, que as pessoas adoram, eu gosto também, mas ao mesmo tempo, Salvador é uma cidade que para viver tem que ser muito experiente. Eu não era experiente, então assim, foi assaltado várias vezes, foi bem difícil morar em Salvador, os anos que eu passei, principalmente por trazer essa ingenuidade do interior, não é? Sim. E como que surgiu essa oportunidade? Você estava lá em Salvador fazendo universidade e você imigrar para os Estados Unidos. Como surgiu essa ideia aí? Sim, eu estava morando na residência universitária, então eu morava num quarto. E minha irmã tinha ido há 2 anos anterior, morar nos Estados Unidos, e lá ela casou com um americano. E aí eles foram para o Brasil passear e passou por Salvador. E ele ficou chocado com minha condição. Imagina, tipo assim, imagina um americano chegar em Salvador e me visitar num quarto com 8 pessoas. Parecia cadeia, né? Eu tenho 7 irmãos. Todos os meus irmãos tentaram visto, nenhum conseguiu. E eu fiz um espetáculo com a Prefeitura de Salvador, ganhei um dinheiro até bom na época e fui passear no Rio de Janeiro. Aí minha irmã falou: tenta o visto, porque seus irmãos tentaram, você tentar, o máximo que vai acontecer é você dizerem não. Eu falei, ok, fui e ganhei, consegui o visto de cara. Talvez pelo fato de ser universitário, coisa e tal. Daí, em 2004, no início de 2004, eu peguei minhas trouxas e fui com a ideia de ficar 6 meses.
entendeu? E acabou que eu fiquei 18 anos. Olha, então o visto praticamente foi bem fácil para você. Você foi com visto de turista, é isso? Estudante. De estudar, bacana. Você conseguiu visto de. Aí você ficou na casa da tua irmã. Qual região que você ficou dos Estados Unidos? Eu fiquei numa região chamada Massachusetts, né, que é a área de Boston, na casa da minha irmã por um tempo de 6 meses. Depois eu criei asas e voei, não é? E aí você me pergunta o que que eu comecei a fazer, não é? Então assim tem duas coisas aí, dois braços que foram os braços que me fez andar e, enfim, me mover durante esse tempo, que foi o da arte. Eu montei junto com uma amiga minha um grupo de teatro, chama Grupo de Teatro Brasileiro de Boston, onde a gente fazia espetáculos, principalmente de teatro infantil, e aí a gente apresentava para a comunidade brasileira. A comunidade lá é gigantesca. Imagine, só em Massachusetts você tem 300 mil brasileiros. Então tem, Nossa, então tem público para tudo. Então, só que obviamente não dava para eu sobreviver fazendo teatro. Então isso era uma coisa que eu tinha, mas um outro trabalho que eu tinha era na área de restaurante. Então eu comecei lá, depois eu trabalhei o garçom. Foi quando aqui e ali puxando eu me tornei chefe, né? Fiz um curso e me tornei chefe, entendeu? E tem ainda um terceiro trabalho que eu fiz, que na verdade eu aprendi em Salvador, que é da área social. Não é? Eu fazia vários trabalhos sociais em Salvador, na área das artes. Inclusive eu fui coordenador da escola Carlinhos Brown. E então eu sempre tive também esse outro lado da área social. Então lá nos Estados Unidos, o meu primeiro trabalho, digamos assim, nessa área foi no nursing home, que quer dizer, é como se fosse um asilo, mas um asilo bem chique, que cuida de velhinhos. Então eu tive um certo treinamento para tratar pessoas com Alzheimer. E depois eu entrei numa ONG portuguesa chamada MAPS, e eu trabalhava na área da saúde, fazendo a prevenção de doença sexualmente transmissível com a comunidade que falava português. E aí legal. dava algum problema, por exemplo, eu pegava alguém que era HIV positivo. Então eu levava para o hospital, fazia o trabalho de intérprete, e eu fazia todo esse trabalho de assistência social, de conseguir dinheiro, conseguir apartamento, conseguir toda a assistência social gratuita para essa pessoa. Então, eu tinha esses três trabalhos. Um grupo de teatro brasileiro, trabalhava nessa ONG, onde eu fazia esse trabalho social, ganhava bem, coisa e tal, e eu tinha esse trabalho de chefe. Então, essas três perninhas. E como que foi você chegar na América a primeira vez? Você deslumbrou com a América, chegando num. Você tinha inglês fluente já? Como que era? Como que foi isso? Não tinha inglês fluente, tanto que quando cheguei na escola, eu precisava tomar água, eu não sabia falar o hora. Mas Jura? meus ficaram encantados com a minha facilidade de conseguir pegar a língua. Tipo, em 3 meses já estava igual um periquito. Não que eu falava fluente, porque falar uma língua fluente são anos, tá? Porque, assim, uma língua não é uma coisa simples. É por isso que às vezes eu vejo pessoas dizendo que você vai aprender a falar inglês fluente em 60 dias. Mentira. São anos de. Enfim. Mas com esse tempo eu já consegui desenvolver um papo, né? E aí foi interessante porque assim, as pessoas geralmente quando vão para os Estados Unidos vão só para trabalhar, ganhar dinheiro e ir embora. E eu acabei assim, como eu era novo, eu preferi viver nos Estados Unidos. Então, assim, eu tive amigos, eu tive relações, eu tive conexões. Tanto, por exemplo, trabalhar nessa ONG, de certa forma, era um privilégio, porque os brasileiros vão para fazer subemprego. Eu trabalhava na ONG, que eu tinha reuniões só com americanos, que eu escrevia relatórios em inglês, que eu viajava o Brasil, os Estados Unidos inteiro fazendo cursos na área da saúde pública, não é? Então, e aí essa coisa de poder falar inglês, poder escrever inglês fluente, me deu uma coisa interessante de começar a fazer esse trabalho de chefe. Aí eu entrei no programa de culinária da prefeitura de Boston, onde eu Olha, me chefe, tudo também em inglês. Então assim foi bom, né, ter essa experiência na área social porque me deu essa coisa, digamos assim, uma formação intelectual e que me inseriu dentro da comunidade americana.
Não, muito bacana, porque realmente o desenvolvimento do seu inglês, eu acredito que teve uma evolução boa, porque realmente você tinha contato com nativos, né, com americanos. É mais complicado quando você vive no meio da comunidade brasileira, fica meio um conforto você ficar falando só português o tempo todo. Então, o seu cérebro, ele fica meio preguiçoso de aprender o inglês, porque você não precisa 100%, né? Não precisa 100% do inglês, porque você tem a sua português brasileiro para você conversar assim o tempo todo. Exato. Tem uma coisa interessante que você perguntou, se eu me deslumbrei, a questão do deslumbrar. Eu esqueci de contar uma história. Quando eu estava em Salvador, eu coincidentemente, isso antes de Big Brother, tá? Eu conheci o Jean Willis. E ele Ok. tornou meu amigo lá. E ele sempre falava que ele me achava blasé. E o que é blasé? Uma pessoa que não se deslumbra com tudo, entendeu? Só que eu não sou um blasé pro lado negativo. Não é que assim que eu seja snob de jeito nenhum. É que eu Uhum. sou suave. Assim, eu não me deslumbro com nada. Tu tá entendendo? Nem, por exemplo, com riqueza ou nem com pobreza, sabe? Para mim, as coisas vão, digamos assim, suavemente acontecer. Então, por conta disso, eu cheguei nos Estados Unidos e estava tranquilo. O que era bom, eu digeria, o que era ruim, eu digeria, mas sem grandes deslumbres, entendeu? Então, isso é interessante, de certa forma, porque as pessoas acabam confiando mais em você, não é? Porque, assim, muitas vezes as pessoas ficam muito deslumbradas e muito excitadas com certas coisas e muitas vezes traz desconfiança, entendeu? Então, eu me lembro que, por exemplo, eu fui na casa de um americano falar com um brasileiro para fazer um teste, né? Fazer os testes de doença sexualmente transmissível, coisa e tal. E era um ambiente meio pesado, porque eles usavam drogas. E um desses americanos, ele tentou me colocar medo, tipo assim, me intimidar. E eu fui educadamente conversando com ele, e ele falou assim: você é suave, mas ao mesmo tempo você é forte. Você me ganhou com a sua educação. Então, olha que interessante. Até hoje me lembro disso, assim, tentando me intimidar e eu tranquilamente conversando com ele, ganhei ele, coloquei ele na mão, entendeu? Então, talvez seja essa coisa suave que me fez migrar por tanto tempo, entendeu? De não me rasgar por qualquer coisa. Falava para ele assim, ó, rapaz, eu fui criado em Salvador, rapaz. Mas talvez eu falasse assim, para colocasse que eu fui criado em Salvador e que eu já conhecia a violência, talvez ele poderia se sentir excitado de querer praticar violência comigo para saber até onde eu chegava. Não, sim, sim, eu entendi. Não, eu fiz uma brincadeira, né? Ah, bacana. E como que foi esse teu trabalho de chefe? Me explica aí. Então, a prefeitura de. É uma cidade pequena, porque assim, a gente fala Boston, dizem que é o único lugar que fala que Boston, que é a capital, é o estado inteiro. Todo mundo fala isso. Mas assim, você tem Boston, que é a capital, e tem as cidadezinhas ao redor, mas todo mundo fala Boston. Mas era uma cidade chamada Somerville, que eu morava, e lá tinha uma coordenação de cultura, que eu já fazia trabalhos para eles há muitos anos. E essa coordenação de cultura, ou departamento de cultura, eles criaram um departamento de culinária. Inicialmente, ele pegou pessoas da cidade e começou a fazer pequenas formações para participar de festivais com comida de rua. Então, assim, Estados Unidos tem muito isso. Assim, no verão, há muitas atividades de rua, tipo concertos, grupo de dança, aquelas coisas todas. E aí acontecem as comidas típicas de cada região, aquela coisa. Então, eu comecei a fazer isso. E eles perceberam que dava certo e começou a fazer formações. Tipo assim, às vezes viu uma pessoa de Venezuela, dava um curso sobre comida da Venezuela, do Haiti, coisa e tal. Aprendemos as questões de segurança alimentar. E aí a gente foi pegando aqui e ali. Aí isso acabou virando um programa da cidade. E aí eu me lembro que teve uma vez que teve eles estavam concorrendo a, a valores financeiros federais na cidade, e aí tinha valor para o corpo de bombeiro, valor para a polícia, valor para a área de habitação, e tinha um valor para a cultura. E eu me lembro que era US$ 250 mil.
Então, eles pediram para as pessoas que estavam participando desse programa ir dar depoimento, e ninguém foi, eu fui. Peguei o microfone em inglês e falei, olha, depois que eu comecei a trabalhar aqui nesse programa, minha vida mudou. Porque artista é difícil ganhar o pão, mas você, enquanto chefe na área da alimentação, que é uma necessidade básica do ser humano, então nunca mais fiquei duro. Não é que eu fiquei rico, mas é que o fato é que a arte culinária é uma arte que pode te dar um sustento, seja ele o menor que for, mas traz a coisa do sustento. Por ter falado isso apaixonadamente, eles conseguiram US$ 250 mil e abrir uma cozinha internacional, onde eu era um dos principais chefes, entendeu? Então, Olha que lindo, legal. e aí, assim, esse programa virou um programa pioneiro nos Estados Unidos, que é assim, os departamentos de cultura começaram a criar um departamento autossustentável de culinária, que tem tudo a ver, não é? Sim, 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 sim. Muito bacana. E você se apaixonou pela, além da sua arte, que você já trabalhava, você se apaixonou pela cozinha. Apaixonei. Sabe por quê? Porque, assim, é pura arte, entendeu? Quando você, por exemplo, vai pensar num prato para fazer, você já está pensando historicamente, culturalmente, que prato é esse. Vamos supor, por exemplo, você é de São Paulo, não é isso? Uhum. Paulo. Então, por exemplo, eu faria para você talvez um cuscuz paulista, não é? Então eu vou pesquisar sobre o prato, aí eu vou procurar os ingredientes, aí eu vou procurar a melhor forma de fazer para ficar gostoso. Daí eu vou pensar na cor do prato que eu vou te servir, na decoração do prato. Então comida envolve todos esses elementos, entendeu? Então, eu Sim, sim. gosto dessa coisa. Eu não sou o tipo de chefe que gosta só de ficar falando de receita. Eu sou o tipo de chefe que fala de que além da receita daquilo, existe uma história atrás daquela comida, entendeu? E essa história ela está ligada com a nossa vida, com a nossa a filosofia, antropologia, geografia. Comida tem assim um nível de informação, de conhecimento gigantesco, né? E eu É adoro. verdade. E aí, nesse período aí desses food trucks, né, essas comidas de rua, você chegou a implementar alguma culinária brasileira para divulgação do seu país ou alguma coisa do tipo? Totalmente. O fato é que o programa basicamente promovia os países. Então, assim, eu tinha por obrigação de fazer uma comida brasileira. Ok. Mas o que era interessante é que, assim, sempre quando eu fazia o meu discurso da questão da comida brasileira, é assim, a comida ela vai também, além das questões históricas, culturais, ela vai depender onde eu vou servir. Não é? Por exemplo, uma comida de casamento você serve de um jeito, um jantar você serve de um jeito, uma comida de rua você serve de um jeito. Então, sempre que acontecia um evento, eu falava, como é que é esse evento? Aí, a partir do momento que eles falavam como que era o evento, eu indicava que tipo de comida brasileira funcionaria dentro daquele Uhum. evento. Então, Sim, sim, sim. esse restaurante que eu trabalhava internacional, já no final, chamava-se Nibble Kitchen. Nibble quer dizer, como é que eu posso falar? Sabe quando você tem um pratinho de alguma coisa, belisca, beliscar Ok. alguma coisa, Fosse um petisco. isso. E aí o que acontece? Eu servia acarajé, era o meu prato principal. Aí o porquê do acarajé? Porque o acarajé, por exemplo, faz um pouco da parte da minha história enquanto baiano, enquanto, Aham. enquanto pardo, né? Porque eu sou pardo, enquanto pessoa apaixonada pela brasilidade, pela cultura afro-brasileira, pelo sabor do acarajé. Aí, geralmente, eu falava, quando eu ia explicar em inglês para o americano, eu falava que o acarajé parece com falafel, que eles conhecem muito falafel, que é conhece, não é? Que é um Aham. feijão de grão de bico, entendeu? Que eles são primos, inclusive, né? E que é um prato afro-brasileiro, né? É uma comida sagrada de Yansan, que é a deusa dos raios e trovões, e que eles chamam de um bolinho de fogo. E quando eu falava que era afrodisíaco, pronto, entendeu? Então era assim que eu explicava, e aí pronto, o pessoal queria comer o acarajé. Aí eu servi o acarajé, servia mandioca frita, que eles amavam, e as muquecas, entendeu? Aham. Muquecas de peixe, muqueca de camarão, muqueca de frutos do mar. Eles enlouqueciam com as muquecas também.
Se for reparar a comida baiana, a moqueca, ela lembra muito a região que você está agora, né? Porque é muito rico em frutos do mar na região, a Espanha, né? Alguma região de Portugal, é muito rico aí a culinária em peixes. E eu acho que por causa dessa influência europeia na nossa cultura, você acha que tem a ver a gente ter a moqueca em várias regiões do Brasil? Então, a história da moqueca. A moqueca é um prato angolano, não é? É um Ah, ok. de peixe que foi para o Brasil, juntou com a influência portuguesa, que são as caldeiradas de peixe, né? E, Uhum. como se diz, incrementou ingredientes brasileiros e virou a nossa moqueca, entendeu? Então, nada mais, nada menos, a moqueca é uma influência realmente africana e portuguesa e que foi para o Brasil e trouxe essa delícia que é esse prato, sabe? E aí, assim, eu percebo realmente que, por exemplo, Portugal tem muita coisa do Brasil aqui, né? Assim, a coisa assim, explica-se muito a questão da colonização, porque imagina, eu estava num outro estado aqui que é Leiria, e lá tem uma cidade chamada Alcobaça. Alcobaça é uma cidade litorânea da Bahia, entendeu? E aí às vezes a gente vê, por exemplo, aqui tem São Paulo dos Frades, aqui tem nomes que a gente pensa que eram nomes brasileiros, mas que na verdade veio daqui, sabe? As influências, a comida, enfim, sarapatel, por exemplo. Esses dias eu fiz um sarapatel que eu achava que era uma coisa nordestina, mas o sarapatel Aham. daqui, sarapatel é uma coisa portuguesa. Então é interessante, está sendo interessante morar aqui por conta de descobrir essas raízes que a gente pensava que era do Brasil, mas que na verdade veio daqui. Muito interessante mesmo. Aí você estava, vamos lá, agora eu quero saber, agora outra imigração que você teve, você ficou quanto tempo aí na região? Ah, uma pergunta que tenho que fazer para você. Como você foi se adaptar a sair daquele calor da Bahia e ir para a região de Boston, que no inverno neva? Exato. Foi bem difícil essa coisa, ainda mais que assim, eu saí de Salvador em janeiro, que estava um calor, Aham. e do E nada aí eu já é inverno, né? não é. Olha, foi difícil, tanto que assim, nos primeiros meses eu quase dei o pânico, porque assim, é tudo muito branco, a neve muito branco, muito escuro, porque o inverno é escuro, não é? E assim, um pouco triste, sabe? Mas tem uma outra coisa também, que assim, uma frase que o Jean Willis me falou, que foi assim, aceitar o subjetivo. Às vezes a gente tem a dificuldade de aceitar o subjetivo. E eu não tenho, sabe? É assim, por exemplo, eu estou pronto para mudança sempre. Não sei se é o fato de ser artista. Então, mesmo quando alguma coisa, digamos, é ruim ou desconfortável, eu respiro fundo para sentir aquela dor e me adaptar em cima daquela situação que está sendo imposta para mim naquele momento. Então, isso me ajuda muito a emigrar. Por que muita gente, por exemplo, foi para os Estados Unidos, passou um ano e foi embora? Porque não conseguiu. Porque ao tentar falar inglês, ficava tentando traduzir. Não se traduz língua. Cada língua tem a sua fórmula. Então, quando você tenta falar uma língua, colocando uma outra como, como referência, você tem dificuldade de aprender, entendeu? Então, como é que se aprende? É esquecendo aquilo que você já sabe e aceitando esse subjetivo, esse faz de conta. E aí você se adapta a qualquer coisa. Então, o que eu fazia no inverno? Eu ia para a academia, eu tomava bronzeamento artificial para queimar minha melanina e trazer adrenalina no meu corpo. Isso me ajudava a não ter depressão. Fazia meditação, fazia arte, fazia teatro. Então, depois do segundo ano, eu já estava tranquilíssimo. Até porque eu sabia que o inverno é um período que acaba. E que Aham. vem verão, que vem outono, e que se repete. Então, eu tinha minhas digamos, posições de saber que tudo era passageiro e que ia acontecer e que, entendeu? E que ia mudar em algum momento. Ok. Na... Como você
era chefe, você cozinhava, né? Mas eu acredito que no início você teve que comer a comida típica aí da região. Como foi essa adaptação, comer a comida típica? Porque algumas coisas são bem diferentes da nossa culinária. Ou se você sempre cozinhou, ou você teve um tempo que realmente você dependeu da comida aí, fast food? Então, a minha aptidão à cozinha, ela veio antes dos Estados Unidos. Lá em Ah, ok. Salvador, toda casa que eu ia, eu já era o chefe, o cozinheiro. Então, assim, eu nunca tive problema com alimentação, assim. Quando tinha de comer fora, eu comia, mas sempre tinha em casa o meu arroz, o meu feijão, as minha farinha, as minhas coisas que, tipo assim, que me confortava, eu tinha e fazia em casa, entendeu? Então, nunca tive esse problema, assim, de sentir aquela dor por não comer. Embora, por exemplo, muitas vezes, quando você está no trabalho, eu me lembro, por exemplo, eu trabalhava num restaurante durante horas. Um restaurante, tá aí. Eu trabalhava num restaurante que era hambúrguer, comida americana mesmo. Só que assim, eu sempre tive uma educação alimentar. Então, nesse restaurante, eu pedia o frango grelhado, que era um sanduíche de frango que é um grilled chicken, um sanduíche de frango com tomate, alface, um pouquinho de azeite de oliva e pedia um chá gelado, que é muito famoso lá, um iced tea. Então, assim, eu não me intoxicava. Enquanto o pessoal pedia um hambúrguer dobrado com batata frita, eu pedia meu sanduíche grelhado com meu chá gelado e eu estava tranquilo, entendeu? Porque assim, Entendi. intoxica, comida também pode te intoxicar, né? E aí isso afeta seu corpo, que afeta seu comportamento, que afeta sua mente, entendeu? Então, graças a Deus, eu sempre tive essa educação de poder, olha, agora está na hora de dar um tempo e comer tal alimento para me sentir bem, entendeu? Então, eu sempre tive essa coisa do alimento também como uma cura. Às vezes me dá para falar assim, poxa, me deu vontade de comer um curau, eu preciso comer um curau. Aí ali comprava um milho, aí ali eu ralava, tá aqui o curau, e eu comia aquele curau. E aquele curau me fazia lembrar a Bahia, e eu via. Sim, sim, sim. A festa de São João. Eu ouvindo sua história, você estava praticamente bem estabilizado depois de um tempo aí na região de Boston, né? E o que que fez você, eu acredito que seja pelo seu trabalho lá na comunidade portuguesa, que te surgiu essa ideia de você migrar novamente para a Europa? Sim, sim. Foram algumas questões que são até dolorosas, assim. A primeira é a seguinte: eu não consegui me legalizar nos Estados Unidos. Eu fui estudante, parei de estudar por questões financeiras e me tornei indocumentado. Então, Tá, cara, eu era super conhecido e não era só em Boston, porque assim existe a mídia brasileira dos Estados Unidos que é gigantesca e essa mídia brasileira também participava. Existe um prêmio na Flórida chamado Brasilia International Press Award, é um prêmio que celebra os melhores do ano. E eu, durante 5 ou 6 anos, ganhava prêmio. Ganhei prêmio de melhor ator, melhor diretor, melhor chefe. olha, Ia lá com os atores da Globo. Então, eu era conhecido no país inteiro. Tinha esse emprego meu na ONG portuguesa que ganhava bem. Enfim, só o que acontece, existia uma dor em mim enorme, que era o seguinte: no final do ano, quando os meus amigos queriam ir para o Brasil, eles iam para o Brasil passear e eu ficava nos Estados Unidos. Então eu estava preso a uma questão burocrática que me doía muito. A minha mãe faleceu em 2008, não vi o funeral. Meu pai faleceu no início da Covid, que foi 2020, não vi o funeral. Então chegou um momento que eu falei assim: então, vou ficar por aqui mais um tempo, estou ficando velho, entendeu? Ou vou respeitar minha história e vou sair. Vou respeitar minha história e vou sair. E aí isso foi um bafafá, porque eu já era patrimônio histórico da comunidade brasileira. E foi difícil. Eu me lembro que a Nina, que você entrevistou, ela me convidou para um jantar na casa dela, eu mal conseguia comer, porque era uma colher na boca e chorava, e o pessoal chegando e eu chorando. Então foi dolorosíssimo sair dos Estados Unidos, porque eu amo aquele país, mas ao mesmo tempo eu precisava respeitar a minha história.
E, e aí, por conta disso, fora, entendeu? E você, então, é interessante você estar falando, porque muitas vezes as pessoas pensam que realmente é fácil você se documentar lá dentro. Então, E com toda a sua experiência, você não conseguiu se enquadrar em nenhum tipo de visto. ó, porque tem uma diferença que é o seguinte: visto é uma coisa e cidadania é outra coisa. Por exemplo, eu consegui o visto para chegar lá. Só que o visto ele tem um tempo. E Ok, você tem tempo. Você não respeitou, pã, se torna indocumentado. ok, Acontece, para você se tornar cidadão, não existe, ainda mais agora, não é? Não existe muitas opções. E a única opção no momento que eu tinha era casar, entendeu? E eu me casei com a pessoa errada, né? E deu tudo errado, entendeu? O ok, que acontece eu tenho assim muitos amigos que foi uma questão dolorosa que talvez eu não possa ver mais, porque assim são pessoas que estão indocumentadas, que não voltarão para o Brasil, provavelmente, entendeu? Então assim é uma situação difícil, sabe? E eu sinto assim ao mesmo tempo, não querendo romantizar, mas é assim, é uma injustiça para mim que foi uma pessoa que, por exemplo, ok, contribuiu ok. não inteiro, porque eu paguei imposto durante esses anos todos lá e fiz tantas coisas bonitas e eu não ter conseguido. Mas não existe isso lá. Você não vai bater na imigração e falar: olha, eu sou Robson, eu fiz isso, isso, isso. Problema seu. Você criminalmente vai ter que responder porque você entrou no país, você precisava ir embora, não foi, ficou. Você tem 18 anos que está aqui ilegalmente e por conta disso é um crime. É isso que eles iriam me responder. Entendeu? Então, não tinha muito o que fazer a não ser me retirar. E foi o que eu fiz. Ok. Bom, realmente é muito triste é isso aí, mas como é a lei tem que ser respeitada independente de que país você está, né, na verdade. E me fala, aí você tinha alguém já na Europa, já estava se comunicando com alguém, você tinha já um plano montado para você ir para a Europa, para Portugal? Foi Portugal que você foi? Lugar que eu fui. Não tinha plano, assim, não conhecia ninguém por aqui. Eu pensei assim: não vou voltar para o Brasil agora, vou para Portugal e vou como estudante, porque aí dessa forma eu consigo me legalizar. Como é que eu posso falar? Eu devia para mim imigrar de uma forma legal para tirar essa dor que eu tinha, não é? Aí o que foi que eu fiz? Procurei uma universidade em Lisboa, em Porto e em Coimbra. E das três, eu passei em Coimbra. E foi engraçado porque, assim, eu passei na prova. Não era prova, é assim: para você se ingressar na universidade em Portugal, primeiro você tem que ser aceito na escola, que é assim: comparar o seu segundo grau para ver se existe uma equivalência naquele curso que você pretende fazer. Então, por exemplo, se você, sei lá, vai fazer matemática, você tem que ter boas notas no segundo grau em matemática para equivaler aquele número que eles precisam Uhum. de equivalência. Eu consegui, digamos assim, chegar até aqui para a escola de teatro. Só que eu ainda tinha que fazer uma prova de aptidão aqui. E o pessoal, como é que você vai sair dos Estados Unidos para se aventurar a fazer uma prova? Eu falei: gente, eu faço teatro há muitos anos, é impossível chegar e fazer uma prova e não passar. E foi dito e certo. Cheguei e passei. E aí, resultado, já me formo ano que vem. Então, assim, cheguei aqui, dei entrada no meu visto, recebi o meu visto, já estou com a minha carteira de residente europeu, que vale até 2026. Em 2027, eu me torno cidadão europeu. Olha que maravilhoso, parabéns! E Exatamente. então faz pouco tempo que você está aí? Eu estou desde 2021. Ah, 2021, pouco tempo. Nossa, que maravilhoso, parabéns. E hoje em dia, você analisando, foi a melhor escolha mesmo? Olha, na vida tem seu lado bom e o seu lado ruim. O bom,
Primeiramente, assim, eu não me arrependo de nada, tá? Então, assim, saí, tô aqui e bola para frente e foi. Então, assim, o que que eu gosto aqui? Saúde e educação. Educação aqui. O curso que eu faço, eu pago 1.000 euros por ano. É uma brincadeira para, nos Estados Unidos, qualquer curso, 20 mil dólares por ano. Então, imagine, se eu fosse fazer esse curso nos Estados Unidos, seria 60 mil. Fazendo aqui durante 3 anos, é 4.500. Então, a diferença é gigantesca. Então, número um, não é? Assim, poder estar numa escola, sabe? Levar meu caderninho, escrever, anotar, fazer meus seminários, criar projetos. Sabe que eu precisava retornar a ter isso, entendeu? E aí, segunda coisa, eu tenho um restaurante que eu abri aqui, pequenininho, um botequim, né? Onde eu desenvolvi minhas receitas, as pessoas vem muito turista, porque é no centro histórico, entendeu? Então, eu tenho meu próprio negócio, não é? E na área da saúde, a saúde aqui é pública, entendeu? Então, assim, saúde pública, educação acessível e ainda tem o meu espaço. Aí qual é o lado, digamos, negativo ou desafiador em Portugal? Portugal é um país pobre. Não tem economia, não tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, por exemplo, imagine que eu ganhava 1.000 dólares por semana nos Estados Unidos. Aqui o salário mínimo é 700 e poucos euros. Ou seja, sabe que para ganhar 700 e poucos euros. E o que é interessante, depois da Covid, Portugal bombou a nível de turismo. E o que foi aconteceu? Foi invadido por turistas do mundo todo. E aí existe agora uma especulação imobiliária, onde os Uhum. aluguéis não correspondem ao salário. Só para você ter ideia, eu moro num apartamento aqui, de 2 quartos, que eu consegui na loto esse apartamento, que esse apartamento custa provavelmente hoje 700 euros por mês. Ou seja, um apartamento custa o valor de um salário mínimo. Eu pago 500. Olha, Mas esse apartamento, como eu te falei, foi assim, consegui achar, foi quase que ganhar na loteria ter achado esse apartamento de 2 quartos por esse valor. Mas imagine, se eu fosse um assalariado morando nesse apartamento, eu teria 200 euros de resto para o mês inteiro para pagar telefone, para pagar luz, para pagar água, internet, transporte, alimentação. Como se sobrevive em Portugal? Entendeu? Então, o que, que eu percebo, por exemplo, meus amigos nos Estados Unidos não tinham, como é que eu posso dizer, a nível intelectual, eu sentia assim que faltava muito, né? Eram pessoas mais humildes intelectualmente, mas era assim, vamos pegar um avião, vamos na Flórida? Vamos. Tava todo mundo com dinheiro, sabe? As pessoas têm dinheiro. E aqui é o seguinte, meus amigos assim, fulano é PhD em antropologia, fulano está fazendo mestrado em história, mas é assim, conta as moedas para pagar a conta, me dá uma dó. Então você vai ter aqui o nível de brasileiro, pessoas com nível intelectual alto e o nível financeiro extremamente desafiador. E lá nos Estados Unidos, o contrário, pessoas com nível, digamos, intelectual ou de educação bem baixo, mas com nível financeiro enorme. Então essa é ao modo de que assim, agora no momento eu estou pensando em digamos, me preparar para, nas minhas férias, eu sair de Portugal para fazer dinheiro fora de Portugal, porque não está dando para sobreviver com a receita local do país. Não tem condição. Entendeu? sim. E é legal você fazer essa reflexão sobre esse comparativo, porque muitas pessoas ainda não entendem essa diferença aí de. Normalmente fala assim: tenho vontade de conhecer, vai migrar para os Estados Unidos. Por que você não vai para Portugal? Né? Tem pessoas que não conhecem realmente a realidade dos dois países, da América, Canadá, Estados Unidos, então, e algumas regiões da Europa, principalmente Portugal. Então, por que você não vai para Portugal, que lá não precisa de visto para você entrar, né? Você faz uma declaração de uma carta convite e tal, você não migra para Portugal? E esse ponto de vista que você está colocando sobre a realidade do imigrante, de quem mora, sobre o custo de vida, é muito interessante
para mostrar para as pessoas que Portugal não é tão fácil assim, né? Eu, sinceramente, não recomendo. Olha o que está acontecendo aqui. Existe brasileiros morando na rua. Existem brasileiros aqui em situação de alimentação, com problema de comprar comida, entendeu? Morando em situação de morar 10, 12, 15 pessoas dentro de uma casa, sabe? Então, assim, olha o que acontece. Me dói o coração dizer isso, eu estou morando aqui, mas é assim, ah, Portugal, agora no momento, historicamente, a nível mesmo financeiro, que é o principal, digamos, porque é o que as pessoas sobrevivem, não é? Não é o momento para receber imigrantes. O país está passando por uma crise enorme financeira, entendeu? Que não tem dinheiro nem para os residentes daqui, para os próprios portugueses. Eles reclamam muito, não tem trabalho. Os trabalhos que têm, digamos que assim, se paga muito mal. Então, assim, o dinheiro não roda aqui. Então, por exemplo, para uma pessoa sair do Brasil, onde tem, sei lá, sua família, seu pouquinho de dinheiro, coisa e tal, tá ali ralando, aí para um país, para passar essas necessidades básicas, é uma dor, entendeu? Então, assim, se você tem condição de chegar em Portugal, ter uma reserva financeira, de estabelecer durante pelo menos um ano, e a partir daí fazer conhecimento, conseguir um trabalho, ou vir para estudar, eu acho isso ótimo. Mas eu vejo assim, às vezes, que tem uns grupos, né? Grupo de brasileiro em Portugal no Facebook, essa coisa toda. Aí fala, será que se eu conseguir R$ 3.000 dá para eu chegar em Portugal? Eu morro de dor. Porque R$ 3.000, querido, em euros, não é nem 1.000 euros, é 500 euros. 500 euros é esse meu apartamento aqui que eu consegui um mês. Tá entendendo? Então a pessoa vai chegar aqui e ela vai se colocar numa situação de risco de cara. Então é uma dor, é uma pena muito grande, entendeu? Sim, sim, porque realmente essas coisas tem que colocar na balança. Ah, mas a comida é relativamente barato, você consegue comer bem, você vê alguns YouTubers falando sobre comida de rua, e dá uma volta em alguns lugares, tem comida barata de rua. Ó, aqui no esse mercadinho, olha quanto que é isso daqui, dá para você comprar. Mas, na verdade, você tem que colocar na ponta do lápis, realmente, é o que interessa, que é a renda, né? O aluguel. Porque você precisa morar, É, né? não, Você precisa morar, não é só questão de, eu consigo comprar um carro lá, é barato. Ah, lá, comprar não sei o que lá, um eletrônico é barato. Ah, para eu comprar uma passagem para eu ir para viajar dentro da Europa, tem passagem aérea por 30 euros. Mas você vai ganhar um salário que é quase o valor do seu aluguel. Como que você vai fazer para sobreviver, né? olha, eu nem sou uma pessoa boa em matemática, eu sou mais criativo, mas é assim, uma coisa que eu aprendi, não é o valor das coisas, mas é o quanto que você ganha, entendeu? Então, assim, não adianta ter uma comida barata, ter um transporte barato, ter até uma educação barata, que é meu caso, se você não está fazendo dinheiro. Só para você ter ideia, eu cheguei com US$ 25.000 no bolso. Quando eu cheguei aqui, não tenho um tostão. Foi todo embora em 2 anos e pouco que eu estou aqui, entendeu? Então, assim, o país é barato, é acessível, mas não tem retorno. Então, o que adianta você ter um valor, chegar aqui e empregar, se não vai ter de volta? Porque não vai ter de volta, porque a economia aqui não roda, entendeu? Existe um sistema de imposto caríssimo, onde o governo tira praticamente, no final da história, 40% do que você faz. Então, assim, você já tem um salário pequeno, onde 40% já vai, e aí quanto mais você ganha, mais eles levam, entendeu? Então, e olha que eu sou uma pessoa de esquerda, sabe? Eu sou, digamos assim, não é que eu seja socialista, mas eu sou a favor da justiça social e da divisão para que as coisas aconteçam. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Quando o Estado toma conta de tudo e não desenvolve a economia, existe pobreza. Então, não adianta sistema, seja ele qual for, se existe pobreza, não é? Pobreza é uma coisa inconcebível. É preciso se ter os bens básicos para sobreviver, onde as pessoas possam, sabe, sair, se divertir, comprar um livro, viajar, entendeu? Enfim, mobilizar, entendeu? Então, assim, nem 8 nem 80, não é assim.
nem nesse capitalismo selvagem dos Estados Unidos e nesse socialismo que meio que escraviza um pouco aqui em Portugal, né, particularmente que eu estou falando, ao ponto de fazer as pessoas ficarem ilhadas na própria pobreza. Tem que ter um meio termo, né? Nem muito radical, nem muito capitalista, nem muito nesse lado muito socialista, porque tem que ter um meio termo, porque nada demais é bom, na verdade, né? Nada radical demais é bom. O capitalismo é a pior besteira do mundo, é estupidez. É preciso se dialogar, entendeu? Sim, 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 sim. Ah, vamos lá, agora eu quero saber o que você atualmente você faz. Você falou que você está estudando, que você abriu um negócio. Me fala mais aí. Eu tenho o nome de lugares pequenos no Brasil chama-se botequim, aqui chama-se tasca. Então eu tenho uma tasca, chama-se Tasca Bahia. Tem uma placazinha toda de madeira, bonitinha, com os coqueirinhos da Bahia. E aí, na minha tasca, que cabe 16 pessoas dentro, eu sirvo muquecas, acarajé e produtos com mandioca. Então, assim, o meu básico é esse, sabe? E dá muitos brasileiros, obviamente, muitos portugueses, entendeu? E no verão, muito turista. E como eu falo inglês, então assim eu atraio. E tem outra coisa, eu moro com meu parceiro. Acabou que eu não te falei isso. Eu tenho um parceiro, me casei aqui com um americano, que ele veio dos Legal. Estados Unidos e ele mora comigo. Então eu faço teatro e ele faz, ele está estudando também, já está falando português. Ele faz arte e design. Então, nós somos o casal que tem esse restaurante. Eu sou chefe e ele é o bartender e o garçom. Então, ele que serve, que faz as bebidas, pede a comida e eu faço. Né? E o povo adora a gente. Que bacana. Nossa, fiquei super feliz por você, por tudo que está acontecendo. Legal, legal, um feliz mesmo. Pois, e aí, além disso, lá nos Estados Unidos, eu prestei um serviço para a Apex. Já ouviu falar na Apex? Não. A Apex é um departamento, digamos, brasileiro do governo do Brasil, que eles são responsáveis por promover negócios do Brasil no mundo. Ah, legal. Eles fazem feiras e participam de feiras, de encontros empresariais no mundo inteiro. E eles me contrataram para fazer um festival de frutos do mar em Boston durante 3 anos. Em Boston, um festival de gastronomia em Nova York durante 3 anos e um outro no Texas. E aí o que acontece? Eles descobriram que eu estava aqui, e aí, além deles, além desse departamento chamado Apex, tem outro departamento que é a Embratur, não é? Que é a Uhum. empresa do Brasil, que também participa desses eventos internacionais. Então, além desse currículo que eu tinha de participar desses festivais nos Estados Unidos, eu comecei a fazer aqui. Aí eu fiz Madrid, eu fiz Barcelona 2 anos, fiz Lisboa 2 anos. Então, assim, de vez em quando aqui do nada eu recebo um e-mail onde vai rolar uma feira em tal lugar, e aí eles me convidam, eu faço o orçamento, faço o menu, eles aprovam e eu vou com minha equipe para fazer esses eventos, que eu adoro fazer. Que bacana, que maravilhoso. Cara, muito feliz em ouvir essa sua história. Foi um brasileiro, um baiano, que saiu da Vitória da Conquista e conquistou a América e conquistou a Europa, cara. Olha que maravilhoso. Pois é. Mas E olha, você, desculpa te cortar rapidinho, desculpa, tá? Você agora fazendo uma reflexão. Você lá, novinho, em Vitória da Conquista, você já sonhava em estar numa posição, você acabar sendo referência dentro da comunidade brasileira internacionalmente? não, não tinha. Não tinha nem ideia de que isso poderia acontecer. E qual que são os seus planos agora? Se formar, vai pegar a cidadania europeia, e aí, agora, qual que é o seu próximo sonho, sua próxima meta? Eu estou, além da coisa de pegar minha cidadania europeia, eu estou também na cidadania americana, já que eu sou casado com americano. Mas agora, meu sonho, digamos agora, é voltar ao Brasil para eu ver um Brasil novo. Porque imagine, eu estou há 20 anos sem ir ao Brasil. Sim, sim. Assim, qual é o meu sonho? Provavelmente
agora no verão, quer dizer, no verão para mim, porque eu sei que vocês estão no verão aí, mas para mim, que agora que é inverno, mas lá para maio ou junho, que vai ser as minhas férias aqui, é verão, e é o Brasil, porque é assim, eu preciso sentir a dor de ir, por exemplo, no cemitério, ver a minha mãe, ver o meu pai, fazer essa coisa do funeral, essa transição que eu não fiz, rever meus irmãos, eu tenho 7 irmãos no Brasil, conhecer meus sobrinhos, rever meus amigos, ver o país, me conectar com o país de uma outra forma, entendeu agora? Então agora meu sonho no momento é esse, porque o resto já está encaminhado, eu estou seguindo, então assim, eu preciso agora mergulhar nesse axé chamado Brasil. O... Sua cabeça, provavelmente sua cabeça mudou referente ao seu país, mesmo sem você ter voltado depois de 20 e poucos anos, sua cabeça mudou sobre o Brasil, porque quando você está aqui dentro, você nunca imigrou, você não tem outra realidade, você conhece só o que está aqui dentro, né? Pela experiência que você tem com outros brasileiros, que você teve com outros brasileiros, conversando e ouvindo eles, mudou a sua cabeça sobre a sua visão sobre o Brasil? Muito. Um dos aspectos foi isso que eu falei, que é a nossa idade de colonizado, né? Então, isso é assim, básico. Assim, a gente vai perceber que a gente tem isso na nossa cabeça, queira não. Que é assim, por exemplo, as pessoas de classe alta do Brasil se sentem os donos de tudo e não tem respeito àqueles que não têm, não é? E aqueles que não têm se sentem inferiores pelo fato de não ter. Então, é o típico da mentalidade sabe, de quem escravizou, de quem colonizou, de quem foi colonizado. Então existe, é muito engraçado que essa disparidade no Brasil, ela é, digamos que assim, por exemplo, a classe média americana, ela não é snob, porque ela foi educada, digamos assim, a conviver com tudo, com todas as diferenças. Eu sinto que, por exemplo, a classe média ou a elite brasileira, ela é, digamos assim, mais agressiva nesse sentido, sabe assim? Ela é mais exigente em tudo. E é por conta desse colonialismo que não saiu, que está enraizado. Está entendendo? Assim, por exemplo, ter um cliente, por exemplo, de classe média ou rico americano é muito mais fácil do que ter um cliente de classe média ou rico brasileiro, sabe? Então, eu sinto essa diferença, que existe esse deslumbre no Brasil. Sim. E eu vejo, às vezes, aí horrendas de pessoas assim, humilhando, por exemplo, você chega num motorista de Uber e você vai humilhar um pobre de um motorista que está ali trabalhando durante horas, ou, por exemplo, ser mal educado com um garçom, ou com alguém que está ali te servindo, tu tá entendendo? Então, assim, esse tratamento e respeito com o trabalhador tem que ser uma forma de civilidade, sabe? Então, não é? Essa coisa assim, do tratamento com a mulher, sabe? Que nessa ONG que eu trabalhava nos Estados Unidos, tinha um departamento de violência doméstica, o quanto de homem brasileiro que batia, que violenta as mulheres por questões de machismo. Então, essas coisas todas são assim, o Brasil é um país subdesenvolvido, não é pela questão financeira apenas. A questão financeira, ela é consequência de uma mentalidade de colonizados, de colonialistas, entendeu? De quem está lá no poder não quer deixar, de forma nenhuma, quem está lá embaixo tentar se suceder, sabe? Então, eu consigo ver essa diferença, e essa diferença está na mentalidade, no comportamento das pessoas, Sim, sim. sabe? Ver é porque, geralmente, ou estudou muito, ou consegue, ou imigrou, que no caso é no meu caso, para conseguir ver essa coisa de uma forma mais de longe, entendeu? Mais diferente. Sim, e não precisa ir longe. Hoje em dia, uma pessoa nem de classe média, mas consegue comprar um carrinho melhor, consegue comprar uma roupinha melhor, ela já se sente já melhor do que o outro, já quer dar uma esnobada no próprio bairro, na periferia, de periferia. Só comprou uma roupinha melhor, arranjou um empreguinho, conseguiu trocar de 30 vezes para pagar lá de não sei quantos R$ 1.000, de R$ 1.000 lá, o carnezão do carro. E o cara sai com o nariz empinado,
achando que ele é o Roberto Justus. E dentro disso tudo aí, eu tenho uma pergunta que me passou. Você, tanto na América quanto na Europa, você sofreu algum preconceito? Você sentiu algum preconceito por você ser imigrante? Olha, antes de te responder essa pergunta, o preconceito ele vai acontecer de acordo com a experiência de imigração de cada país. Explicando melhor, onde eu morava nos Estados Unidos é um lugar de muito imigrante e de muita passagem de imigrantes. Por conta disso, durante os 18 anos que eu vivi lá, não aconteceu nenhum preconceito, porque essa experiência ela já é centenária de pessoas que moram ali, de línguas diferentes, de culturas diferentes, entendeu? Em Portugal, eu já sofri. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque português é racista, é assim, assado, xenofóbico? Não é essa a questão. Porque se eu falasse isso, eu estaria sendo raso, não é? Qual é a questão? A imigração em Portugal é muito nova. Portugal, em 1980, não existia saneamento básico, não existia rodovias, eletricidade só em algumas cidades. Então, é um país que, tecnologicamente falando, é muito novo, entende? E aí o que acontece? Quando a mulher na rua, senhora de idade, olha para mim, não que aconteceu, mas tipo assim, volta para o seu país, coisa e tal, eu não vou entrar em guerra com essa pessoa, porque eu sei que o nível de escolaridade dessa pessoa é muito baixo, porque é uma pessoa rural, ou assim assado. Tá entendendo? Então, assim, Portugal só veio começar a crescer a nível tecnológico e de envolvimento com o mundo, papapá, depois de 1980, que foi com a União Europeia. Né? A União Europeia chegou aqui com dinheiro, botou e fez o país crescer, coisa e tal. Então, assim, de 1980 para cá é pouco tempo, é porque 30 e poucos anos, né? Então, assim, não dá para dizer assim, o Portugal agora foi que explodiu de imigrantes. Então, existem, principalmente aqueles portugueses mais antigos, eles são mais racistas ou xenofóbicos, coisa e tal. E outra coisa, a gente tem que diferenciar o que é uma xenofobia ou um racismo pessoal, que acontece na rua, e o que é um racismo, xenofobismo institucional. Então, por exemplo, se eu estou na rua e alguém me chama de viado ou de preto, do que for, eu não vou parar para criar confusão. Sabe por quê? Porque é pessoal e não me importa, eu não vou me degladiar com pessoas na rua. Agora, se eu entro num hospital, se eu entro numa escola e alguém tem uma atitude discriminatória comigo, aí eu procuro meus direitos, porque é institucional. Entende a diferença? Então a gente tem que entender isso. Eu às vezes fico assim, uma senhora, uma brasileira no aeroporto brigou com a senhora portuguesa, a portuguesa mandou ali pá, chamou ela de porca, ela faz aquela história. Eu acho uma bobagem, sabe por quê? É uma ignorância de rua que eu necessariamente não perderia meu tempo de filmar ou de criar uma confusão em cima, porque o que vai causar ali? Ódio dos dois lados. Sim. Tá entendendo? Mas, por exemplo, na minha escola aconteceu de um professor meio que dar uns aspectos de xenofobia comigo, e eu quase coloquei, ela na verdade era uma professora, eu quase coloquei, por um fio, eu não coloquei ela no pau, entendeu? Tipo assim, não denunciei. Porque é difícil, porque assim, imagine que eu estou com meus 46 anos de idade, imagine um aluno brasileiro que o pai está ali contando as moedas, traz para Portugal para estudar, pagando uma fortuna, porque o euro aqui, em vista do real, coisa e tal. Aí vem uma professora, porque o menino é brasileiro, trata mal. Tu tá entendendo? Então a minha dor não era nem de mim, que já estou calejado, que eu sou retado, sabe? Mas é assim, de quem está atrás de mim, que são esses meninos mais jovens, porque é institucional. E a discriminação, seja ela qual for, institucional, ela tem que ser combatida. Então a gente tem que entender também essas nuances de uma coisa e outra, para a gente não ficar se degladiando na rua com gente mal educada e sem civilidade, não é? Sim, que tudo é uma questão de respeito, né? Porque, igual a situação lá do aeroporto, eu vi alguma coisa no vídeo, você tem que respeitar aquela senhora, e porque você não sabe, antes de você julgar qualquer um dos dois lados,
entender, tentar entender como que fala? Entender a dinâmica, o que aconteceu, a história, o histórico daquela situação. A sua professora tem ali um histórico, ninguém sabe realmente qual que é o fundo que ela traz para ela ter falado alguma coisa para você, te tratado de alguma maneira. Não sei, de repente ela sofreu alguma coisa atrás, com um imigrante, babá, ou é uma coisa cultural dela de família, ou, né? Ela tem a história dela. Aquela senhora do aeroporto, ela tem a história dela. Ah, por que que ela fez aquilo? Ninguém sabe. Foi uma questão, só porque a menina bateu uma mala no pé dela. De repente, aquilo ali foi estopim de alguma coisa que ela guardava há muito tempo. Então ninguém sabe. E tudo é questão de respeito, na verdade, né? Tem que respeitar os dois lados. Queira ou não queira, você não está no seu país, você está no país do outro. Isso também não dá o direito dele faltar o respeito com você, não é verdade? É isso aí, tem que entender, dialogar. E estar num outro país tem que engolir muito sapo, né? Tem que ser educado e engolir muito sapo, tem que ouvir muito, entendeu? Tanto, por exemplo, a minha relação com essa professora, eu fiquei calado o semestre inteiro e mostrei o meu lado mais educado possível. Pronto. O que ela pode vir fazer com uma pessoa inofensiva e educada? Respeitar e ser educada também. Pronto. Sim, verdade. Não é? Porque Verdade. nível de, ai, vou xingar, ai, vou denunciar, ai, vou filmar. Imagine que inferno eu estaria na universidade agora, entendeu? Verdade. Sim, sim. Como professora, não vale a pena, não é? E eu acredito que nesse processo de imigração, tanto na América quanto na Europa, você passou por alguma saia justa, algum mico, alguma coisa engraçada que você tenha para contar para gente. Lembra de alguma coisa? Milhares. É, eu tinha de vários lugares que eu morei. Meu parceiro está chegando aqui, mas tá tranquilo. You can come, no problem. Vai tomar um chazinho ali. Ah, então, eu morei em muitas casas com muitas pessoas e numa dessas casas que eu morei, o dono era baiano e ele morava só assim, o pessoal que trabalhava na área de construção e tinha um quarto vago, ele deu para um americano. E esse americano tinha um pouquinho de problema mental. E a única pessoa que falava inglês era eu, então sim, eu era a pessoa que ele se comunicava. E ele passava o dia todo dormindo, à noite ele acordava. Então, às vezes, eu ia pegar uma água na cozinha e ele falava assim: Ah, eu sou a reencarnação de Elvis Presley. Coisa toda, enfim. Começou a dar ratos na casa, e aí o dono da casa pediu para eu, se eu achasse um gato na rua, que eu deixasse entrar, porque só o cheiro do gato ali poderia afastar os ratos, né? Eu sei que um dia eu estava lá fora tomando um ar, aí entrou um gato, eu deixei entrar o gato. E aí ali eu esqueci daquele gato, fui dormir, pronto. 3 dias depois me ligou um dos moradores de casa fazendo um escândalo, um drama de que alguém, porque assim lá nos Estados Unidos você tem o chuveiro e embaixo geralmente é uma banheirinha. Então, quando você toma banho, você toma numa banheirinha, sabe? Não que você deita na banheira, mas é uma banheira ali. Entende como é que é? E aí o que acontece? Ele falou que alguém tinha defecado nessa banheira, entendeu? E que provavelmente foi o americano. Só um minuto. Danny, you need to be a little bit slow, I'm talking. E aí, foi aquela confusão, falou, liga pro dono da casa. E aí o dono da... Ai, Aí o dono da casa, lá tudo é de chamar a polícia, chamou a polícia. Aí a polícia chegou e foi aquela confusão. E aí fui conversar com o americano, e isso tudo em inglês, né? Assim, foi você que cagou aqui? Falou, não, não foi eu. Ontem, não hoje. Enfim, aí quando eu chego em casa à noite, que eu abro a porta do apartamento, eu senti aquele cheiro, bosta de gato, né? Foi quando eu lembrei, quando eu bati na porta do americano,
o gato estava debaixo da cama dele. Ele tinha pego o gato, estava 3 dias no quarto dele. Ou seja, por causa de um gato e da bosta de um gato, deu problema até com a polícia. São coisas que acontecem, né? Muito engraçado isso, legal. E agora, querido, eu quero que você é, dê um conselho aí e dê a sua opinião sobre os imigrantes. Estou aqui, ó, querendo migrar para Portugal, ou estou querendo migrar para os Estados Unidos, e saiu meu visto americano, ou eu tenho minha carta convite para a Europa. O que, que você aconselha para esse pessoal? Ok, eu aconselho a preparação. Nós latinos, nós somos extremamente apaixonados e muitas vezes a gente atropela processos por conta dessa paixão, não é? E aí, assim, conseguiu visto, quer vir, se prepare. E prepare mesmo, assim, por exemplo, qual é o país, qual é a língua que eu vou falar, qual é a comida que aqui tem, qual é a história que aqui tem, sabe? Qual o índice de violência, qual é o índice de trabalho que tem, qual é, sabe? Qual é o valor disso, o valor daquilo. Faça contas matemáticas, se prepare financeiramente, se prepare emocionalmente. Então, assim, faça uma preparação. Assim, é bom colocar os pés no chão, porque quando você sai né, do seu ninho, você tem que aprender a voar, porque você não vai ter um lugar de acalanto no momento que você precisa. Então, por conta disso, tem que estar preparado com as asas para poder voar. Então, e essa preparação ela tem que ser técnica, não pode ser romântica. Então, eu me lembro quando eu estava em Conquista, que eu falei assim, eu estou indo morar em Salvador para fazer faculdade. Sabe que às vezes o primeiro não que a gente recebe é da própria família, não é? Sim, sim, sim. Assim, os tapas na cara vem dos próprios irmãos. Minha irmã falou assim: você nunca vai sair daqui. Não nenhuma de morar em Salvador. Entendeu? Aí eu fui para Salvador e, mesmo passando fome nessa cidade aqui e ali, consegui sobreviver em Salvador, ao ponto que o meu último trabalho foi com Carlinhos Brown, que é um músico internacional, e hoje eu estou aqui. Então, assim, o que eu quero dizer, não deixe o outro apagar a sua chama de sonho. Seja irmão, irmão malvado, seja o amigo, seja o parente, seja a sociedade, o que for, todos nós temos condição. E a gente precisa aceitar o subjetivo, que é assim, olha, o Brasil não é o centro do universo. A língua portuguesa, a sua língua não é a única língua. A sua forma de ser não é a sua única forma de ser. Então, quando você aceita o subjetivo, você está pronto para emigrar. Porque você vai aceitar uma nova língua, uma nova forma de ser, uma nova cultura, sabe? Mesmo que você não aceite, mas você vai ter a diplomacia para respeitar as diferenças, entendeu? Eu tive em Nova York durante várias vezes. É uma cidade que ninguém importa com o que você está usando, com quem você está andando, que língua você está falando, sabe? Eu gosto dessa energia, sabe? Essa coisa cosmopolitana de que as pessoas são muito livres e fazem o que quer, obviamente respeitando o básico, né? A nível de sobrevivência. Mas assim, então é o que eu indico, é assim, persistir no seu sonho, ter essa chama acesa e saber que o mundo está aí, você pode conquistar ele. Basta querer. Maravilhoso. Olha, pessoal, olha, esse é um brasileiro que é mais um exemplo para essas nova geração, o pessoal que tem sonho, né? Tem os sonhos aí, fica reprimido por ouvir pessoas, amigos negativos, estão perto de você, falando: ah, rapaz, isso aí é muito difícil. Ah, isso aí não é para você, não. Principalmente pessoas. Quem não conhece a região hoje em dia de Vitória da Conquista é muito evoluída. Mas na antiga, no período que ele saiu para ir para Salvador, que é uma cidade grande na Bahia, já era um salto muito grande, porque são cidades totalmente diferentes. Mesmo que sair do interiorzinho de São Paulo e você ir para o centro de São Paulo, morar no centro de São Paulo, é como se fosse isso. São realidades totalmente diferentes. E a história desse brasileiro, essa história do Robson, é um exemplo para muita gente
que sonha e fica amarrado em pessoas negativas que fica colocando você para baixo. E você tem que sonhar e meter as caras e ir. Nem sempre vai dar certo, mas pelo menos você tentou, não é verdade, Robson? Exatamente. Tem uma questão, sabe, Aito, que é assim, o fator colonização influencia muito no nosso comportamento. Então, assim, nós somos subdesenvolvidos porque nós fomos colonizados. E a nossa mentalidade, muitas vezes, querer sabotar o outro, de ser invejoso com o outro, de achar que o outro não tem valor, ou que você próprio não tem valor, de você não se autoafirmar de uma forma positiva, tudo isso, desse complexo, muitas vezes, de vira-lata que nós temos. Então, tudo isso, Uhum. digamos que assim, é resquícios da colonização, entendeu? Então, quando a gente começar a se respeitar, respeitar o outro, perceber nosso potencial, a nossa diplomacia, a nossa educação e começar a aceitar tudo isso, a gente consegue crescer e sair desse ciclo vicioso de achar que a gente é ruim, que o outro é ruim, sabe? Que a mulher é submissa, que o negro é assim, assado. Esses preconceitos, essas coisas todas são resquícios da colonização, entendeu? E aí, quando a gente começa a respeitar nós próprios e ver nosso potencial e começa a respeitar o outro, a gente vai para um outro nível, sabe? E aí esse nível é o nível justamente de se expandir, não é? Sim, sim, é verdade, muito verdade o que você está falando. Agora, querido Robson, eu queria que você fizesse, sabe o quê? Mandasse agora uma mensagem para os seus amigos aqui no Brasil, seus familiares. Manda um beijo aí para todo mundo. Então, queria mandar um beijo para todo mundo e lembrando que depois de 20 anos podem me esperar que eu estou chegando aí. Então, assim, eu tenho amigos em São Paulo que eu vou visitar, tenho amigos no Rio, e aí eu desço para o Nordeste, tenho amigos em Pernambuco, descer amigos em Salvador e, por último, amigos em Vitória da Conquista. Então, vai ser o meu cortejo, entendeu? De saudade. Então, São Paulo, Rio, Nordeste, deixo para Vitória da Conquista. Vai ser assim um sonho realizado depois de 2 décadas. E muito bacana, muito legal. Pessoal, olha a pessoa maravilhosa, olha a história desse homem. Uma história realmente de superação, que saiu no interior da Bahia e é referência hoje na América, na comunidade brasileira na América e na Europa. Robson, eu tenho que falar para você, parabéns para você, que você é um brasileiro vencedor e é inspiração para muita gente. Obrigado, foi um prazer. E quem quiser me seguir pela primeira vez, eu estou tirando esse tempinho e que eu montei um canal de culinária onde eu conto um pouco das minhas histórias relacionadas à comida. Então, quem quiser me seguir, Robson Lemos Chef no Instagram ou Robson Lemos no Facebook ou TikTok, que eu vou estar lá falando um pouco da minha experiência de vida como chefe e na área da alimentação. Legal, bacana, pessoal. Vou deixar todos esses endereços das redes sociais do Robson, vou deixar na descrição do vídeo. E eu vou pedir para ele fotos dessa trajetória dele, tudo que ele tiver, assim, uma timeline da trajetória dele, se ele tiver fotos em Salvador, ele ainda em Vitória da Conquista, ele lá em Boston, ele fazendo as feiras. Vou pedir para ele mandar para mim, vou colocar no final do vídeo para vocês visualizar tudo que ele falou a intermédio de fotos. Tá bom, pessoal? Ó, foi um prazer falar com você. Foi todo meu. Eu torço que tudo realmente já deu certo para você. E um dia eu ainda vou te visitar, vou visitar aí o seu estabelecimento comercial, o seu restaurante aí em Portugal. Um grande prazer fazer uma moqueca deliciosa para você. Obrigado, querido. Pessoal, vamos ficando por aqui com esse vídeo, mais um vídeo maravilhoso, com essa história espetacular de um brasileiro que venceu, saiu do interior e venceu, que é um exemplo, é uma referência. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.